Fala, galera! Tem alguém aí? Oi, gente! Tudo bem com você? Como você está? Já tem umas semanas que eu não posto nada, que eu não venho compartilhar nada aqui. Mas hoje me surgiu um tema legal, um tema interessante que eu queria compartilhar. O tema de hoje eu não compartilhei com ninguém ou quase ninguém e eu queria muito trazer para saber se outras pessoas também têm esse mesmo pensamento sobre a série Ted Lasso. Ted Lasso é uma série da Apple TV. Também acho que está na Prime Video para assinatura mais canais, assim. Mas ela é feita mesmo pela Apple. E é de 2020. Não tive contato com essa série desde o início. Tive contato com ela agora. Na verdade, já tem um tempo que eu conheço, que eu sei que ela tá lá, que eu sei que as pessoas se interessam e que é uma boa série. Mas eu sabia que o meu momento com ela ainda não tinha chego. Eu tenho isso com séries, com livros. Eu olho e falo, parece que não é o momento ainda. De eu estar em contato com essa história quando eu vejo que faz sentido, enfim, por mais que eu não conheça essa história, não sei. Rola uma coisa, uma química na minha cabeça com as histórias e eu falo, não, agora é o momento de ver, de conhecer essa história, e assim foi Ted Lasso. Então tem um mês e pouquinho que eu acho que eu comecei Ted Lasso, talvez mais, porque eu tô indo bem tranquilo no ritmo da série, no ritmo das coisas que eu tenho pra fazer, enfim, quando dá pra ver. E eu estou muito encantada com essa série. Ted é incrível, assim, é uma série muito quentinho no coração, traz umas reflexões muito interessantes e vale muito, tem valido muito, né? E eu estava assistindo um dos últimos episódios da terceira temporada, ainda não finalizei. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo eu já finalizei. Porque hoje é um domingão que eu estou gravando esse vídeo e eu vou assistir mais episódios. Mas o que eu queria ler hoje é um texto que o técnico Ted fala para os seus jogadores ao final de uma partida. E aí, só contextualizando para vocês uma coisa bem história mesmo, sobre a série. A série é sobre um técnico de futebol americano, que é aquele futebol diferente, futebol americano, é contratado para treinar um time de futebol convencional. Não sei como dar esse outro nome, né? Eu ia falar futebol normal, mas não é normal, né? Convencional, é tradicional que a gente conhece. É mais popular aí. E aí essa história acontece, só que Ted é o Ted, você precisa conhecer o Ted. E então, em um dado momento onde o time dele está perdendo bastante, todo mundo está desmotivado e ele traz uma reflexão. E aí a série é bem real pro seu dia a dia, no quesito, traz questões dentro daquela história que você pode aplicar na sua vida, em momentos que não são igual do que os personagens estão vivendo, mas que em algum momento da sua vida você viveu algo parecido. E aí eu vou ler pra vocês. Acreditar não depende de um cartaz na parede. Quem sabe, sabe. Ele fala, eu não quero lidar com a inveja, com o medo, com a vergonha, eu quero lidar com uma outra coisa. E aí ele começa, mas sabem com que eu quero lidar? Com a crença de que eu importo, conquistando ou não alguma coisa. Ou com a crença de que todos merecem ser amados, quer a gente tenha sido magoado, ou talvez tenha magoado outra pessoa. E a crença na esperança? É com isso que eu quero lidar. Acreditar que tudo pode melhorar. Acreditar que tudo pode melhorar, que eu posso melhorar, que nós vamos melhorar. Cara, acreditar em si mesmo, acreditar uns nos outros, isso é fundamental para estarmos vivos. Se vocês conseguirem fazer isso, se nós conseguirmos fazer isso, não tem pra ninguém. Gente do céu, mais uma vez chocada. Eu tive que voltar, porque eu não tava processando o tamanho desse texto, assim, o tamanho dessa mensagem. Em dados momentos da nossa vida, essas mensagens não nos movem ou não nos gera movimento, mas em outros sim. Talvez essa frase há um tempo atrás ela não teria me impactado como me impactou agora a ponto de eu estar compartilhando ela com vocês, porque eu falaria, pelo amor de Deus, eu estou cansada de acreditar, eu estou cansada de esperar que as coisas aconteçam, de que coisas boas aconteçam, o mundo é injusto, o mundo tem todas as suas faltas, todas as suas ausências, e esse texto não ignora as ausências. A Laura de hoje prefere acreditar um pouco mais nele e aceitá-lo com um pouco mais de carinho. Porque apesar das ausências que existem no mundo, na vida das pessoas e na minha própria vida, é isso. Eu importo, eu trago, né, o texto de novo. Eu
importo tendo ou não conquistado aquilo que eu sonho, tendo conquistado ou não aquilo que eu estou pretendendo. É um valor que eu tenho que colocar em mim que não é sobre ter, é sobre ser, aquela coisa, né? A gente fala muito, as pessoas falam muito sobre isso em relação a dinheiro, mas às vezes a gente pega muito em relação ao trabalho, às vezes. Se você não estivesse executando o trabalho que você executa, você se enxergaria de uma forma especial mesmo assim? Enfim, é uma pergunta que fica aí. A crença da esperança. O que é a crença da esperança? Acreditar que tudo pode melhorar. Acreditar que eu posso melhorar. Essa é uma crença na esperança que eu gosto. Que eu posso melhorar e que os outros podem melhorar. E que isso pode fazer com que as coisas girem de uma forma diferente. E que coisas novas aconteçam. Não que vai dar tudo certo. Enfim, a vida não é um recreio, né? Na verdade, a vida é tudo. Na maior parte do tempo que a gente vive é sobre momentos difíceis, momentos complexos, momentos decisivos, momentos tediosos e alguns refrescos no meio do caminho que duram 15 minutos ali, né? Duram meia hora, que duram 7 dias de uma viagem legal, que duram um final de semana com uma família. A nossa vida, ela não é perfeita. Ela não é cheia de vai dar tudo certo. Não, ela é cheia de vai acontecer um monte de coisa porque ela é a vida. Mas nos ajuda em certo momento da nossa vida, espero que talvez você esteja nesse momento para que isso também seja legal para você, em que a gente precisa acreditar. Acreditar que as circunstâncias podem ser melhores e que eu posso ser melhor e que o outro também. Porque à medida que a gente vai dando poder para essas coisas, fazendo, acreditando um pouco mais, a nossa visão muda. Eu não acredito que talvez as coisas mudem, porque eu acho que não muda pra todo mundo. Não vou jogar isso pra vocês. Mas a nossa visão muda. E talvez se a gente mudar um pouco essa visão de lugar, empenhando tudo que a gente tem empenhado já, talvez a vida pode nos dar algo diferente. E aí, vale a pena acreditar. E aí o que o Ted fala de não tem pra ninguém. E aí eu espero que não tenha pra ninguém nessa empreitada que você está tendo na sua vida. Então, acredite que você pode ser amado, que o outro também pode ser amado. Acredite que coisas boas podem acontecer também, porque podem. Assim como as coisas ruins também podem. Então, vamos nos deixar um pouco abertos para o que a vida pode trazer, aproveitando o que ela traz. Porque eu me vejo numa situação de que eu aproveito, na verdade eu me defendo da vida. Eu me defendo sendo um pouco mais cética. Mas, talvez a vida queira que a gente acredite quando der ruim, quando der bom, e que a gente continue acreditando, assim como o Ted fala, né? Essa é uma mensagem de Ted Lasso sobre acreditar e que isso não precisa ficar só em um cartaz. Apesar de gostar de cartazes, eu gosto de frases no meu quarto, no meu lugar de trabalho, frases que me impactam. Então, acredite, essa é a mensagem do Ted. Acreditar sempre levou o Ted em lugares muito diferentes, nem sempre há vitória, nem sempre há grandes conquistas, mas vai depender do que a gente chama de conquistas também. Às vezes aprender uma coisa, ter uma experiência com uma coisa, mesmo que eu não saia vencedor daquilo, mesmo que eu não realize o meu sonho naquilo, às vezes é um bom resultado, né? Às vezes é ter sucesso também. Então, enfim, tem todo um pensamento que vai além do clichê, e é aí que eu gosto da palavra acreditar e ter esperança. É nesse lugar onde a gente conhece e sabe como as coisas funcionam e não se apoia falsamente nessa esperança, mas diz, acredita, dá uma chance pra vida ser a vida. E se for pra ganhar, a gente vai sorrir, se for pra perder, a gente vai chorar. Mas eu não vou deixar de sorrir porque eu posso perder. Isso é uma coisa que fica muito aqui na minha cabeça. Então acredite. Às vezes não vai ter pra ninguém se a gente acreditar. E é isso. Deixei aí uma mini reflexão pra vocês. Um beijo e até a próxima.